Complicação em cirurgia de mamoplastia. Pode acontecer? Pode. Toda cirurgia pode ter complicações. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de complicações em cirurgias de mamoplastia redutora. Se a sua mama te incomoda, se você deseja reduzir suas mamas ou levantar suas mamas, assista esse vídeo até o final, onde nós vamos falar das complicações que pode acontecer numa cirurgia de mamoplastia. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté. Hoje somos referência em cirurgia de explante de prótese de silicone e cirurgias mamárias. Não utilizamos prótese de silicone há alguns anos e conseguimos bons contornos mamários, boas cirurgias de redução de mama, de mastopexia, de explante. Então o nosso foco hoje ele é muito em cirurgias de mama. Quais os riscos de uma cirurgia de mama? Quais os riscos de uma cirurgia de mamoplastia redutora? Cirurgia de mamoplastia redutora, a gente vai reduzir o seu tecido mamário, com isso vamos ter sobra de pele e muitas vezes a mama que é grande ou a mama que já está caída, a areola está mais para baixo. Temos que retirar o excesso de pele, temos que retirar o excesso de glândula e de gordura e reposicionar esse tecido mamário subindo essa areola. A sua areola ela não vai ser retirada e deixar numa mesa e depois ser enxertada. Existe essa técnica? Existe, mas não é o habitual, não é o que a gente mais realiza. Por quê? Porque muitas vezes ela não vai ter um aspecto tão parecido quanto se a gente manter ela no lugar e fazer um pedículo. Essa areola vai ficar presa num tecido com vascularização, onde a gente vai rodar, vai subir essa areola, deixando essa areola no lugar onde a gente gostaria que ela estivesse, estando mais harmônica, estando esteticamente na posição dela. E com isso a gente sobe todo o conjunto mamário. Então vamos tirar o excesso de pele, vamos reposicionar o tecido, reposicionar a areola, diminuindo a sua mama, levantando sua mama. Com isso a gente vai realizar vários cortes na parte interna da mama. E isso pode gerar problemas, pode gerar complicações como qualquer cirurgia. Complicação numa cirurgia de mamoplastia redutora. Dor nas mamas pode acontecer? Pode. E é comum no começo ter um pouquinho de dor, apesar que muitas pacientes referem que é uma cirurgia muito tranquila e é uma cirurgia com pouca dor, mas isso depende de cada paciente. Pode acontecer de abrir um pontinho ou outro? Pode. Existem as cicatrizes em T, cicatriz em L, cicatriz somente pela areola que chama Howard Block. Eu não gosto dessa técnica, não utilizo. E as técnicas que são mais utilizadas hoje vão gerar cicatrizes em T, que seria em volta da areola, uma cicatriz na vertical e uma cicatriz na horizontal, seguindo o sulco mamário. Então essas são as cicatrizes que podem gerar. Tem pontos ali que vai ter maior fragilidade. Por quê? Porque a gente vai ajustar o tecido mamário e vamos juntar aquela pele. E tem lugar que vai ter um pouco mais de fragilidade, como no T inferior ou no T superior, próximo da areola. E são lugares que pode às vezes acontecer de abrir um pontinho ou outro. Caso abra um pontinho, fique tranquila. Isso cicatriza muito bem. Se precisar, depois é feito um complemento para poder deixar essa cicatriz mais bonita. Essa é uma das complicações que pode acontecer. Então, se você submete a uma cirurgia de mamoplastia redutora, mastopexia, tem que estar ciente de riscos que podem acontecer. Dentre riscos como trombose, que vamos fazer todas as prevenções com bota pneumática, com meia elástica, infecções que pode acontecer que vamos introduzir antibióticos e a dor que vamos colocar remedinho para dor, anti-inflamatório, analgésico para você ter um pós-operatório mais confortável. Outra complicação que pode acontecer, lembra que a gente falou da areola, que ela está mais baixa, vai ficar presa por uma artéria assim ali, por veias e pelo tecido mamário, então a gente vai rodar essa areola. Ao fazer essa rotação, ao realizar essa rotação na areola e ajustar essa mama e ao reduzir essa mama, são lesados os vasos e isso pode comprometer a vascularização dessa areola, causando uma necrose de areola, podendo perder bordinha da areola, podendo perder metade da areola ou podendo perder toda a areola. E essa areola, caso aconteça isso, ela é reconstruída e as pacientes ficam satisfeitas com o resultado. É claro que é extremamente importante alinhar essa expectativa de resultado, de complicações, para que você tenha uma tranquilidade, você e seu cirurgião, para poder o cirurgião trabalhar e te entregar o melhor resultado possível, você sabendo que sempre a gente está do seu lado. Ninguém quer ter uma complicação, mas elas existem. E o importante é a gente estar ali para te ajudar, para resolver, para chegarmos no melhor resultado possível. Outra complicação que pode acontecer é a alteração de sensibilidade. Pode acontecer de você perder a sensibilidade da areola,
auréola da mama, pode acontecer de aumentar a sensibilidade, pode acontecer da sensibilidade ficar normal. Quando acontece de perder a sensibilidade ou aumentar a sensibilidade, pode acontecer também dela voltar até 1 a 2 anos. Caso não volte até 2 anos, dificilmente essa sensibilidade irá retornar. Outra complicação que pode acontecer logo após a cirurgia de uma mamoplastia redutora é um hematoma. Por isso que a gente orienta a ficar mais quieta, não mexer os braços, não erguer os braços. O erguer os braços é para não abrir ponto, para não forçar a cicatriz e termos uma cicatriz mais bonita. Já o fazer esforço nos primeiros dias, ficar um pouco mais quieta, é o risco de hematoma. São cortados vasos, são coagulados, às vezes é amarrado o vasinho, mas pode acontecer de você ter um pico de pressão ou um esforço que você faça romper algum ponto interno, ou esse vaso pode começar a sangrar e isso pode gerar um hematoma. A mama aumenta muito de tamanho em relação à outra, quer dizer que está sangrando lá dentro. E aí a gente tem que voltar para o centro cirúrgico, fazer um cortinho ali embaixo onde já existe, só soltar um pouquinho os pontos, tirar esse sanguinho e achar o vasinho que está sangrando e cauterizar ou amarrar esse vasinho, fazer um pontinho em volta desse vaso. Extremamente tranquilo, uma complicação de risco baixo, mas pode acontecer, e de resolução muito tranquila. Então, se isso acontecer na sua cirurgia, fique tranquila. Lógico, é uma anestesia de novo, ficar no hospital, mas é uma cirurgia que não vai te gerar nenhum prejuízo estético. A sua mama vai continuar bonita, reduzida, levantada, sem problemas, tá? Então, esse é um dos riscos também, que é o hematoma. Outro risco numa cirurgia de mamoplastia redutora é você não ter a cicatriz como gostaria, como nós gostaríamos. Então a cicatriz ela depende um pouco de cada paciente. Pode acontecer queloide, pode acontecer cicatriz hipertrófica. Tem outros vídeos onde eu explico sobre cicatrizes, o que é uma cicatriz queloidiana, o que é uma cicatriz hipertrófica. Mas resumidamente uma cicatriz hipertrófica é quando ela é mais vermelha, um pouquinho mais alta, e o queloide quando ela sai das bordas da cicatriz, ela fica mais alta, fica endurecida, coça bastante. E aí o que a gente pode fazer? Corrigir essa cicatriz. A gente pode retirar essa cicatriz e fazer outra. Aí a gente pode fazer medicações, a gente pode encaminhar para uma coisa que chama beta-terapia ou radioterapia superficial para poder tentarmos uma melhora nessa cicatriz e aí sim a gente ter uma cicatriz fininha. Na maioria dos casos, a paciente acaba tendo uma cicatriz mais bonita na primeira cirurgia, mas caso aconteça da cicatriz não ficar bonita, a gente pode refazer essa cicatriz. Então sempre que você vai fazer uma cirurgia é extremamente importante saber que existem riscos. E a cicatriz, ela depende do paciente, ela depende da genética do paciente. E durante o processo a gente vai estar passando pomada, fita de silicone, várias alternativas para a gente tentar deixar essa cicatriz o mais bonita possível. E a cicatriz ela tem um processo, ela leva em torno de 1 ano a 1 ano e meio para cicatrizar completamente. Então a cicatriz muitas vezes ela vai ficar um pouco mais vermelha, um pouco mais durinha, que vai clareando, vai ficando mais molinha próxima de 1 ano até 1 ano e meio. Outra complicação que pode acontecer, você que deseja fazer uma cirurgia de mamoplastia, é não conseguir amamentar. Então você ainda não teve filho, não amamentou, mas deseja fazer uma cirurgia de mamoplastia redutora ou levantar suas mamas. Tem que estar ciente que pode alterar a amamentação. Você pode não conseguir amamentar quando submetido a uma cirurgia de mamoplastia. Tenho várias pacientes que a gente fez a cirurgia e elas conseguiram amamentar? Sim, mas é importante você saber que pode acontecer de não conseguir amamentar. Então, toda cirurgia é extremamente importante você saber que elas existem riscos. Se gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Se tiver dúvida, comente aqui para a gente fazer outros vídeos e ative as notificações para receber os próximos vídeos.